Olá! Olha eu aqui novamente. Que a paz de Cristo esteja em seu coração, esteja na sua casa, esteja sobre o seu lar. Sinta-se abraçado, abraçada pelo Espírito Santo neste dia. Que a paz e a sua alegria possa encher o seu coração. Estamos aqui para mais um estudo. Estes dias estamos meditando na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Como tem sido maravilhoso aprender mais, crescer na graça e no conhecimento, para não sermos confundidos e nem enganados. Os dias que estamos vivendo são dias difíceis, a qual existem muitos ensinamentos por aí, existem muitas ideologias e precisamos ter uma direção, um direcionamento. E eu tenho certeza que aqui você tem encontrado isso. Eu tenho certeza, se você tem participado dos nossos estudos, você tem sido edificado. E se esse estudo tem sido de grande valia para a sua vida espiritual, compartilha com mais alguém, abençoa a vida de alguém, convida a participar conosco para que ele também possa ser edificado pela palavra e pelo estudo da palavra. Curte a nossa página, aciona o sininho para receber as notificações de primeira mão. Temos aqui oração às 7 horas da manhã, o estudo. Tem muitas novidades chegando para você não perder nada. Primeiro, estaremos fazendo a nossa leitura, a leitura do capítulo 8, e depois estaremos meditando, fazendo o nosso estudo. Vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros
não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia. Sempre que você vir para o nosso estudo, traz a sua Bíblia, o caderninho de anotação, para que você tenha um entendimento melhor, para que você possa marcar, escrever aquilo que for interessante, para que você possa guardar, melhor em seu coração e na sua mente. Quando Paulo fala no capítulo 8 e no capítulo 9 sobre as igrejas da Macedônia, estes dois capítulos contêm instruções sobre a oferta para os crentes pobres lá de Jerusalém. As palavras de Paulo abarcam o ensino mais completo do Novo Testamento sobre a contribuição financeira cristã. Os princípios aqui definidos são ensinos para os crentes e para a igreja de todos os tempos. Eu gosto bastante de ouvir, de ver Paulo falando sobre a oferta, o ofertar, o ajudar ao próximo, pois nestes últimos minutos que nos restam, tempos, para a volta de Cristo, observamos que estamos mais apreensivos em relação ao dinheiro, ao ofertar, ao dizimar na casa do Senhor. Há uma desavença, existem muitas questões sobre isso, mas nós precisamos entender que abaixo de Deus, aqui na terra, a maioria das coisas, o alimento, o vestir, o sapato, para isso você precisa de ter dinheiro, E uma certa feita Jesus falou que nós não deveríamos despedir o nosso irmão sem que tivesse oferecido para eles o que eles necessitassem, o necessário. Se nós falássemos assim, Deus abençoe você, mas não alimentasse o nosso irmão, despedisse o nosso irmão de barriga vazia, nós estaríamos pecando. Então, eu gosto bastante deste capítulo, porque nos traz um entendimento sobre a oferta, o ofertar, o dizimar. É necessário para que haja manutenção da casa do Senhor, como fala em Malaquias capítulo 10, É necessário que haja a manutenção, o cuidado da casa do Senhor e também o suprimento dos nossos irmãos, No capítulo 2, ele fala assim: riquezas da sua generosidade. Os princípios e as promessas da contribuição cristã, contido nesses dois capítulos, são o seguinte: pertencemos a Deus.
Aquilo que possuímos está confiado em nossas mãos, pelo Senhor. Então, tudo que nós temos, primeiramente, vem de Deus, né? E é para a glória de Deus. Nós precisamos entender se nós temos força, se nós temos o trabalho, é porque o Senhor abriu a porta. Se eu tenho força para trabalhar todos os dias, se eu me levanto todos os dias para trabalhar, é porque o Senhor me deu força, me deu saúde, me deu inteligência. Então, quando eu oferto e contribuo, quando eu ajudo o meu próximo, quando eu auxilio o meu próximo em suas necessidades, é um sinal de agradecimento a Deus pelo que Ele tem feito por mim. Eu falo que o dizimar e o ofertar é um agradecimento a Deus, é uma oferta de agradecimento por tudo que Ele tem nos feito, pela nossa saúde, pela nossa alegria, pela paz em nossa casa. Tudo vem de Deus. Devemos tomar a decisão firme em nosso coração de que serviremos a Deus e não ao dinheiro. A Bíblia nos diz que aonde está o nosso coração, ali está o nosso Deus, né? E existem pessoas que se apegam demasiadamente. O dinheiro é importante, precisamos do dinheiro, mas nós temos que ter bastante cuidado em relação a isso, porque eu já vi pessoas desmerecendo o ajudar alguém, porque olha para alguém e diz que aquela pessoa não é merecedora de receber uma ajuda, porque se ele não tem é porque ele não trabalha, é porque ele é um preguiçoso. Eu já vi pessoas falarem assim, né? Não convém a nós julgar o nosso irmão em sua necessidade, em sua situação de dificuldade. Se eu tenho em minhas mãos, né, para abençoar o meu irmão, quem sou eu para dizer se ele é digno ou não de receber a minha ajuda? Isso pertence a Deus julgá-lo, né? Se ele está dando um de esperto, né? Se ele está tentando passar a perna em mim, né? Eu vou observar isso daí, se é algo assim, a esse nível. Mas nós temos que ter bastante cuidado em relação a abençoar o meu irmão e achar que o meu irmão não é digno o suficiente de receber a minha ajuda, porque ele é um preguiçoso. Se eu tenho é porque eu trabalho. Se eu tenho é porque eu sou inteligente, é porque eu tenho força. Não devemos esquecer que o que nós temos é de Deus. E se é de Deus, é para que nós possamos abençoar e honrar os nossos irmãos. A contribuição é feita para ajudar os necessitados. Depois você dá uma olhadinha lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Dá uma olhadinha em Provérbios 19, 17. Gálatas 2, 10. Tudo que nós temos é para a glória de Deus. E nós devemos olhar o nosso irmão com um olhar de amor. Aí Paulo continua. A contribuição deve ser em proporção ao que ganhamos. 1 Coríntios 16, 2 também, se você quiser verificar. Por quê? Eu acho isso muito bonito. Porque não é pesado. Cada um abençoa, oferta e dizima conforme o que recebe. Não é pelo que eu acho que o irmão deve ofertar, se é justo, se é injusto, não. Cada um abençoa conforme Deus lhe dá, né? Conforme você tem nas mãos, para que não seja pesado, nem para mim e nem para o meu irmão. A contribuição é considerada uma prova do nosso amor e gratidão a Cristo e deve ser realizada de modo sacrificial e voluntária. Tudo que eu faço ao meu irmão
tem que ser de bom grado, tem que ser com alegria. E o Senhor recebe como um sacrifício, como uma oferta. Olha que coisa linda. Quando eu faço algo para o meu irmão, eu estou fazendo para Deus. Ao contribuirmos em nossas ofertas para Deus, semeamos não somente dinheiro, mas também fé, o tempo, o serviço, e assim colhemos mais fé e outras bênçãos, né? A nossa contribuição, ela é de várias formas, né? Na dedicação, no cuidado da casa do Senhor, aquele que podem abençoar no dinheiro, né? Naquele que tem condição de servir ao Senhor com as suas fazendas de forma abastada, abençoa de uma forma maior. Se eu não tenho neste momento o dinheiro, eu posso contribuir com o meu tempo, eu posso contribuir com a minha alegria, com a minha dedicação à casa do Senhor, à igreja, ao meu irmão. Quando Deus nos dá em abundância, é para que multipliquemos as nossas boas obras. Efésios 4:28. Tudo que Deus me dá não é para que eu retenha, mas é para que eu abençoe. Né? A Bíblia nos diz que é melhor dar do que receber. Se neste momento você tem que ter essa consciência. É porque Deus te deu para que você venha abençoar o seu irmão. Quando você retém, você peca. Porque a Bíblia diz que pecamos quando podemos fazer o bem e não fazemos. Então, quando Deus me dá, Ele está confiando a mim a responsabilidade de administrar de uma forma justa e abençoada o meu dinheiro. Quando contribuirmos, isso aumenta a nossa dedicação a Deus. Mateus 6:21. E propicia suas bênçãos sobre os nossos assuntos financeiros. Lucas 6:38. Quando lançamos a rede através da nossa oferta, do nosso dízimo, da nossa contribuição na casa do Senhor, as bênçãos financeiras, né? Os milagres, as portas abertas vêm sobre a nossa vida. Mas eu gostaria de trazer um entendimento para você que as bênçãos elas são maiores do que isso. As bênçãos elas vêm através da saúde, da força, da alegria, do vigor, da inteligência, da estratégia, da saúde na minha casa. Aquele que existem, gente, vamos entender que existem exceções, né? Sim, existe. Mas eu acredito também que eu conheço muitas pessoas que têm dó de abençoar o seu próximo, tem dó de ofertar e de dizimar na casa do Senhor, mas vive uma vida embaraçada, cheio de enfermidade, não consegue contribuir ao Senhor, mas gasta horrores de dinheiro nas farmácias, vive atribulados, sem paz em sua casa. Então nós devemos que entender que as bênçãos de Deus, ela é mais ampla do que nós imaginamos. É mais ampla do que a financeiramente falando, que na verdade é mais valioso a bênção, a paz, a alegria, a saúde, do que propriamente o dinheiro, né? No versículo 9, ele fala assim, Jesus Cristo se fez pobre. Dar de modo sacrificial fez parte essencial da natureza e do caráter de Jesus aqui neste mundo. Porque ele se fez pobre. Nós agora participamos de suas riquezas eternas.
Deus quer uma atitude idêntica entre os crentes como evidência da sua graça operando em nosso ser. Aí, agora, Paulo deixa bem claro, eu estou dando um conselho, uma opinião, ao invés de ordem, para evitar qualquer impressão de coerção. Desde o ano passado, os problemas entre Paulo e a igreja de Corinto talvez tivessem atrasado, impedido esse projeto. Quando ele fala de boa vontade, um desejo de dar é o assunto-chave, e não a quantia dada. Ele fala sobre, você observa que ele menciona muito sobre a boa vontade, o abençoar, o ofertar com o coração aberto, com alegria. Ele não fica fixado no valor, na quantia em si, entendendo que às vezes o que é muito para mim é pouco para você, né? Por isso que Jesus falou que aquela ofertinha da viúva era uma oferta valiosa. Foi maior do que todas as contribuições daquele dia. Mas não é, aí talvez você fala, mas só era 2 moedinhas. Mas era o que ela tinha. Era o sacrifício dela, era o melhor dela. Então que nós possamos doar, dar o melhor. Cada um doa o seu melhor. Aí Paulo continua falando sobre a igualdade. Os coríntios tinham, num presente momento, mais recursos que os cristãos de Jerusalém. E também mais do que os cristãos da Macedônia, que já tinham dado generosamente. Observa que há um clamor, né? Há um abrir dos olhos, o Paulo tentando abrir os olhos dos coríntios, tentando motivar o coração dos coríntios a abençoar os seus irmãos lá de Jerusalém. Olha que coisa bonita. Aí, no capítulo 15, no versículo 15, ele fala assim: o maná no deserto tinha fornecido o suficiente para todos. Um fato que ilustra a vontade de Deus para o seu povo. A contribuição uniforme do fornecimento, entretanto, depende da doação daqueles que têm em abundância. Isso mostra, este é o sinal de que nós somos cristãos. Quando eu entendo e quando eu tenho a consciência de que se eu tenho muito, eu não posso me conformar e me alegrar com os meus irmãos que têm pouco. Eu tenho que entender, se eu tenho meu irmão, como que pode, eu sendo um cristão, tendo na minha mesa o bom e o de melhor, e não me entristecer com os irmãos que estão do meu lado e não têm com o que comer. Eles estão passando necessidade e está tudo bem para mim. Isso não me incomoda. E outra coisa também que eu preciso deixar bem claro. Se isso me incomoda, eu tenho que não ficar só na incomodação, porque eu observo que tem pessoas que diz que sente a dor do próximo, que diz que se incomoda com o sofrimento do seu irmão. Mas isso não passa de uma incomodação. Se eu sou cristão, eu tenho que sentir a dor do meu irmão. Eu tenho que me incomodar com a necessidade dos meus irmãos. Eu não posso comer o bom e de melhor e não me entristecer com os meus parentes, os meus irmãos, a minha família, a família de Cristo. Porque Paulo falou, se eu não socorro, se eu não ajudo os meus irmãos, eu sou pior do que um infiel.
E ainda se eu me entristeço com a necessidade do meu irmão, mas o que eu tenho feito para mudar isso? O que eu tenho feito para mudar a situação do meu irmão? O que eu tenho feito, o que eu tenho disposto para Deus, para que eu possa honrar a Deus ajudando meus irmãos? Que neste dia nós possamos pensar em nossas atitudes. Como está? Como está o meu coração de cristão? Se eu realmente tenho ouvido a voz do Espírito Santo e tenho tido um coração abençoador. Se o meu coração é um coração cheio de amor e compaixão para as necessidades dos meus irmãos. Aí você vai entender e vai ver uma preocupação grande de Paulo em relação ao que estão falando sobre o que Paulo tem feito com essas ofertas, como ele tem administrado. E Paulo quer deixar bem claro sobre a sua sinceridade e a sua honestidade diante das ofertas que tem recebido para abençoar os irmãos que estão necessitados. Este é um problema muito grande e muitas das vezes impede a mim e a você de abençoar pessoas, né? Porque não sabemos para onde esse dinheiro está indo e se realmente ele está sendo utilizado de uma forma certa. E aí eu quero trazer para você um outro lado. Devemos sim verificar e sabermos se realmente esse dinheiro tem sido colocado, enviado de uma forma correta. E neste dia, a reflexão que fica, a pergunta que fica é para mim e para você. Como será que tem sido as minhas atitudes em relação ao meu irmão, ao meu próximo, ao meu familiar? Será que eu tenho tido compaixão, me comovido com a situação do meu irmão? E além da minha comoção, da minha tristeza, ou meu incômodo em ver o meu irmão necessitado, o que eu tenho feito para ajudar o meu irmão? Não adianta eu me gabar de ser um cristão, mas não servir, porque o nosso Jesus nos chamou não para sermos servidos, mas para servir ao nosso irmão. E que o Espírito Santo possa esclarecer melhor ao seu coração. E neste dia, sinta-se abraçado, acolhido pelo Espírito Santo. Eu sou Geisa Pingo, vou deixar aqui na descrição deste vídeo os meus contatos. Se você precisar de uma orientação,